Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Eugênio, seja bem-vindo a mais uma aula de Word. E nesta aula nós vamos aprender a configurar o parágrafo dos nossos textos no Word de uma maneira muito prática, rápida e eficiente, utilizando os estilos. E antes de qualquer coisa, não esqueça de inscrever-se aqui no canal do professor Eugênio, curtir e compartilhar. Vamos dar aquele apoio ao professor, tá bom? Então vamos à nossa aula. Abrindo o nosso Word, tá certo? Nós temos aqui, vamos aqui ver essa tela melhor, de maneira melhor. Aqui nós temos o nosso documento. Eu vou colocar aqui um título específico, vou colocar aqui qualquer coisa, vou botar aqui. Qualquer coisa é um título, tá bom? Qualquer coisa é um título. E aqui vou teclar um Enter, abrindo um novo documento, né? E aqui eu vou digitar um código, que é o RAND. Esse código, ele insere um texto automático dentro do seu documento. É só para a gente ir testando as ferramentas, é um ótimo recurso para professores, para poder ensinar aos seus alunos como utilizar as ferramentas de formatação e aplicação de recursos dentro do Word. Então eu vou colocar aqui a quantidade de parágrafos que o documento vai ter, vou colocar 10 parágrafos e vou colocar 8 frases em cada parágrafo. O primeiro número é a quantidade de parágrafos, o segundo número é a quantidade de frases dentro do parágrafo. Vou teclar Enter e ele vai inserir um texto bem gigantesco, bem robusto dentro do meu documento. Vou diminuir aqui o zoom para ter uma percepção melhor, tá? Foram 10 parágrafos com 8 linhas em cada parágrafo. E nós temos aqui várias configurações a serem feitas no documento. Bom, o processo normal, comum, é você selecionar todo o texto com Ctrl T, tá certo? Botão direito, você vai clicar aqui na opção Parágrafo. E aqui você vai clicar nas ferramentas aqui de configuração. Você vai o alinhamento do texto, o parágrafo automático do documento, o espaçamento entre linhas e por aí vai. Mas vamos fazer isso de outra maneira, tá bom? Vamos fazer isso sem precisar selecionar o texto. O legal é que não precisa selecionar o texto. Por quê? O Word ele já aplica automaticamente aos textos que estão dentro de um documento um padrão de estilo definido pelo nome de normal. Olha só, o texto do parágrafo é normal. Onde é que eu encontro isso no meu Word? Na guia página inicial, nós temos aqui a área de estilos, onde nós temos vários estilos que podem ser aplicados ao texto, tá certo? Basta nós clicarmos dentro do texto, não precisa fazer outra coisa, só clicar, não é necessário selecionar. Aqui no nosso estilo, ó, observe que ele já deixa marcado o quadro do estilo chamado de normal, que é o estilo que é aplicado automaticamente a todo o texto do documento. É o estilo normal. Vamos fazer aqui um pequeno teste. Aqui no meu título do documento, eu vou aplicar aqui um estilo chamado título. Vou chamar aqui, aplicar esse estilo chamado título. Cliquei, opa, olha só, eu estava no texto e ele aplicou ao texto. Se eu estiver no texto e clicar aqui no título, ó, ele aplica ao texto. Vou botar aqui no normal. Vamos clicar no título aqui do documento e vou aplicar o estilo título. Ó. Observe que automaticamente ele já muda o padrão de formatação daquele título. Isso é muito bacana, principalmente se nós formos criar estilos, ou melhor, sumário automático no documento. Então, esse recurso vai ser importante para você criar um sumário automático no documento. Vamos ter uma aula específica sobre sumário, como é que a gente cria um índice automático do nosso documento, já colocando a paginação, já puxando o título de forma automática, tá bom? Se você está interessado nessa aula, comenta aqui no vídeo, olha professor, eu tenho interesse em realmente como é que faz um índice de um documento, com paginação, com título, tudo automático no Word, e vou apresentar essa aula para vocês, tá bom? Então coloque aí o comentário de vocês. Mas vamos lá, clique no meu texto, qualquer parte do texto. Aqui, no estilo normal, eu vou modificar. Uma das modificações que nós podemos fazer é a questão da fonte e parágrafo. Então, eu vou clicar aqui no normal com o botão direito do mouse e vou clicar na opção modificar. Aqui tem a opção modificar. Ok, apareceu aqui essa janela. Vamos ver se está melhor aqui. Deixa eu botar para cá. Ok. Então aqui nessa janela eu tenho aqui a seguinte opção, mudar a fonte do texto, está Calibri, vamos mudar para a fonte Arial, vamos estar aqui Arial,
Arial apareceu. Tamanho da fonte, o padrão da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, para documentos técnicos, acadêmicos, de cunho científico, de pesquisa. Existem padrões de formatações que a ABNT ela regulamenta. Uma delas é a fonte Arial ou Times New Roman, e o tamanho da fonte é 12, aqui está padrão 11, eu vou alterar para 12. Já fiz a primeira configuração. Se eu clicar aqui OK, todo o texto do meu documento, em todas as páginas, mesmo sem selecionar, já foram configurados para o padrão da nova fonte. Olha que bacana. Não preciso selecionar, não preciso apontar para onde, mas o estilo normal será aplicado a todo o texto do parágrafo do meu documento. Vou lá novamente no estilo normal, botão direito e vou modificar. Beleza. A próxima alteração que eu vou realizar aqui é no formatar o parágrafo. Então, vamos ver aqui, então, formatar o parágrafo. Aqui na parte inferior dessa janela de configuração, eu tenho aqui formatar. Vou clicar aqui nessa opção e veja que tem várias opções de formatar. Posso formatar a fonte, parágrafo, tabulação, borda, idioma, numeração, teclado de atalho, efeito de texto. Muito interessante. Mas nós vamos nos dirigir agora para a opção parágrafo. Aqui no parágrafo nós temos os padrões de formatação da ABNT que vamos aplicar. Ó. Aqui em cima, o primeiro padrão que nós temos, vou melhorar aqui para vocês, pronto. Aqui em cima, o primeiro padrão que nós temos é o alinhamento. Aqui no alinhamento eu vou colocar o padrão justificado, que é aquele padrão de formatação onde o texto fica, a margem direita do seu texto, ele fica também alinhado. Ó. Vamos observar aqui no nosso documento, ó, que esse lado aqui do texto, ele não tem alinhamento. O padrão do texto está alinhado somente à esquerda. E o modo justificado, ele vai aplicar nos dois, no lado direito que está faltando o alinhamento, a margem do texto, do documento. Então eu vou clicar aqui no texto justificado, só para a gente ver o resultado, vou clicar aqui em OK, e aqui é OK novamente. Ó. Observe que todo o meu documento já foi automaticamente configurado para o padrão justificado, tá bom? Vamos agora para o próximo padrão. Vou clicar aqui no botão direito, modificar. Aqui embaixo vou clicar em formatar. E aqui parágrafo, já que eu quero configurar todo o parágrafo. Bom, alinhamento já foi realizado, beleza. Agora eu vou aqui em especial e vou colocar aqui a opção primeira linha. O que é essa primeira linha? Essa primeira linha é aquela margem do parágrafo que é colocado no início do parágrafo, logo na primeira linha. Lembra no tempo de escola, o professor disse assim, olha, coloca 2 dedinhos de distância para você começar a digitar a partir da margem da folha? É esse parágrafo aí. Vamos ver ele acontecendo? Primeira linha, deixa marcado e clica OK para a gente já ver o resultado do nosso documento. Olha só, ele já criou automaticamente esse recuo, tá certo? Esse recuo da primeira linha do nosso texto. Beleza. Vamos continuar aqui a formatação então. Voltando para cá, botão direito aqui no estilo normal, modificar. Agora aqui vamos novamente lá no parágrafo, formatar, parágrafo. E aqui no parágrafo, vamos agora para essa terceira operação, o espaçamento. Esse espaçamento, ele vai dar uma distânciazinha um pouco maior de cada bloco de parágrafo. Às vezes eles ficam um pouquinho próximo demais e visualmente não fica tão organizado. Então eu gosto de colocar aqui antes 12 e depois 12. Observe o que vai acontecer com o nosso texto. Vou clicar aqui OK. OK novamente. Olha só, a distância de um parágrafo para o outro já ficou um pouquinho mais afastada, ficou um pouquinho mais separada. Vou melhorar aqui o zoom. Ficou um pouquinho mais afastado, dando a ideia de onde começa e onde termina melhor o parágrafo. Vou aqui novamente, vou em estilo normal, modificar. Vamos aqui em formatar, parágrafo novamente. E agora a última configuração de parágrafo, que é as entrelinhas, ou a distância de uma linha para o outro. O padrão, segundo a ABNT, para os documentos técnicos, acadêmicos, documentos de pesquisa, documentos científicos, é 1,5 linhas. Então vou clicar na opção 1,5 linhas,
e clico OK. Olha só, as 4 configurações de parágrafo estão realizadas. O primeiro é alinhamento, o segundo é especial, primeira linha, o terceiro espaçamento antes e depois, e o quarto é espaçamento entre linhas. Vou clicar aqui OK. OK, novamente, vamos perceber agora que o espaçamento entre as linhas já ficaram mais organizados. Estão percebendo aí? Olha só como fica muito mais rápido utilizando o estilo normal, tá certo? Pessoal, por aqui vai ficar a nossa aula de aplicação de estilos para configurar o seu parágrafo de maneira muito mais rápida e prática, tá bom? Fica aqui com o nosso recado para o professor Eugênio. E não se esqueça, inscreva-se no canal do professor, curte, compartilha e põe aqui a sua opinião. O que você achou dessa aula? Qual é a aula que você gostaria de assistir aqui no canal do professor Eugênio, tá bom? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até nossa próxima aula e fui! Acesse o site professoreugênio.com. Tem acesso a todos os cursos, as videoaulas que vocês estão assistindo aqui no canal do YouTube. Acesso a PDFs, a videoaulas, explicação passo a passo e suporte online com o professor Eugênio. Tudo isto por um preço acessível. Acesse professoreugênio.com.